Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Como você bem sabe, o Mundo dos Negócios é um programa que estimula as empresas do Rio Grande do Norte, apresentando-as aqui todos os fins de semana, todos os domingos, estimula o empreendedorismo, estimula você a ter iniciativa própria, a buscar uma forma de construção do seu futuro que satisfaça a você profissionalmente, mas que também gere conforto para os seus, para a sua família. E todos os domingos nós trazemos aqui uma experiência diferenciada nos mais diversos campos de negócios de uma maneira geral, para que você pense em como você pode encontrar o seu caminho. E o programa de hoje está especial. Eu vou conversar hoje com um profissional que foi pioneiro no mundo digital potiguar, que tem uma experiência muito rica, um nome que abriu caminhos quando a internet ainda engatinhava por aqui. E ele continua inovando com informação, com credibilidade e com presença nas redes. Ele é jornalista, é empreendedor e é criador de um dos primeiros blogs de sucesso do Rio Grande do Norte, além de comandar o projeto TV no Minuto, no YouTube, que conectou jornalismo e tecnologia com agilidade, conteúdo e conteúdo de qualidade. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre empreender no jornalismo, sobre os desafios e oportunidades do ambiente digital e sobre como se manter durante tanto tempo de forma relevante em um mundo em que está em constante transformação. Eu recebo com muita satisfação aqui o meu amigo jornalista Diógenes Dantas, com quem eu passo a dividir agora a experiência dele com você. Diógenes, bom dia, satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Gêner, satisfação é a minha, bom dia a todos os seus telespectadores, né? E bom demais aqui a gente se reunir para falar de negócios digitais, empreendedorismo, né? Coragem, né? Coragem e comunicação, né? Que é o que a gente entende, métier, né? Que é o nosso métier. Quando foi que você começou a TV no Minuto? Quem veio primeiro, a TV ou o blog? Não, veio primeiro o blog, depois o portal de notícias. Sim. E dentro do projeto do portal de notícias, a gente teve a TV no Minuto. TV no Minuto. Né? Então a sequência foi essa. Sim. Eu vinha do impresso, né? Com uma larga experiência de televisão, né? Foi numa época que inclusive você acompanhou isso de perto, quando a gente ajudou a criar as bases da TV Assembleia, né? Sim. Também resultado de toda a experiência que eu tenho. Eu sou um profissional com 40 anos de carreira. Mas com a carinha de 35. E dos quais, assim, eu acredito, Gêner, que eu trabalhei quase 90% desse tempo com TV. Sim. Né, nas televisões que eu trabalhei. Você atuou muito tempo em Brasília, né? Isso. Não TV Globo, acho que SBT, não foi? Trabalhei na Globo, na TV Globo, Bom Dia Brasil da Globo. Trabalhei na Band. Sim, na Band também. Em Brasília. Trabalhei no SBT e na TV Record. Né? SBT e Record. As grandes redes brasileiras. O SBT Record, inclusive, trabalhando com um dos grandes jornalistas do país, que foi Boris Casoy. Né? Então, assim, essa live... Na Globo foi com o Monforte, né? No Monforte, no Bom Dia Brasil, uma redação que você tinha Alexandre Garcia como diretor, você tinha o Ana Paula Padrão, Marcos Lozecan, Delis Ortiz, Heraldo Pereira. Né, era um timaço. Então era um timaço. E eu, muito jovem, quer dizer, para mim foi um grande aprendizado, né, trabalhar com essas feras e tal, enfim. Então, por conta dessa longa carreira, me veio a vontade ali, acho que em 2006, 2007, de investir num projeto digital, né, num projeto próprio. E aí comecei com um blog, num período que os blogs ainda nem tinha essa... Foi o primeiro blog daqui, né? Não, tinha o de Thaísa Galvão. A Thaísa já tinha começado? Thaísa já estava muito forte, inclusive, até hoje, né? Até hoje é muito bom o blog dela. dela. Ela é um marco, né, dessa... Eu acho que o blog dela completou 20 anos, né? Aí tinha Thaísa e eu comecei a fazer o blog. Tinha saído do impresso, do Diário Natal. E aí eu vi a força do digital. Sim. Aí foi quando eu pensei em fazer uma coisa maior, mais coletiva. Foi quando eu criei o Portal no Minuto, né? O Portal no Minuto. Teve uma época no Brasil que os portais, de repente, todo mundo queria fazer portal nacional, né? Você tinha, na época que eu comecei aqui, aí sim, foi o pioneiro,
Por que eu digo que foi pioneiro o Portal no Minuto? Porque você tinha experiências no digital, de Diário Natal e de Tribuna, mas replicando o conteúdo do impresso. Certo. No caso do No Minuto, ele foi uma redação criada para o digital. Quer dizer, o conteúdo era todo específico digital. Inclusive em 3 turnos. A gente tinha uma estrutura grande, né? Lá na Candelária, né? Ousada. Era. Fui lá algumas vezes. E assim, eu na esperança que o mercado comportasse a ideia, a ousadia e tal. Mas foi muito bacana, foram 17 anos de dedicação ao projeto. Aí veio a TV, eu cheguei a ter um impresso, o Na Semana. Sim, o jornal. Que era um semanário, né? Resgatando até aquela época do Dos Pontos e tal. E a TV no Minuto, que foi uma experiência, uma parceria que eu tive com a Cap TV na época, né? Sim. A Cap Telecom. Sim, é dentro da Cap, tá certo. E a gente passou ali uns 3 ou 4 anos dedicados a isso. Inclusive, você fez parte disso, várias vezes. Participou lá. Foi meu companheiro de bancada em vários programas que a gente fez. Então, assim, foi uma experiência muito rica, muito marcante, formadora de bons profissionais. Profissionais hoje que, inclusive, atuam no mercado. Muitos deles reconhecem a importância daquela experiência, né? E foi muito bacana, foi muito gratificante e marcante na minha carreira profissional. É difícil empreender aqui? Muito, muito, porque a gente não está numa metrópole, numa grande cidade, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Recife, né? Que nós temos aqui, que também é um polo importante. A gente está num estado que, inclusive, ainda depende muito, nessa nossa área de comunicação, ainda depende muito, vamos dizer assim, da verba pública. Mídia oficial. Da mídia oficial, né? E não há nenhum demérito participar desse mercado. Não, é o que nós temos, né? Perfeito. Mas é um grande desafio nesse sentido. E as mudanças que ocorreram, né, ao longo do tempo, né, Gêner, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista, inclusive, da tecnologia em si, né? E a gente acompanhou todas essas mudanças ao longo do tempo, né? Então, é um grande desafio, um desafio que qualquer um que tenha essa veia precisa abraçar, sabendo que cada um tem que trilhar seu caminho, enfrentar suas dificuldades. Ser pioneiro, como você foi pioneiro, você acabou de citar aqui, ser pioneiro tem um complexo diferencial, quer dizer, mais difícil ainda? É porque, às vezes, você é olhado com estranhamento, né? Quem está no mercado, às vezes, não quer que você tenha um novo ator, né? E aí você enfrenta esse tipo de dificuldade, né? E quando você não tem um grande grupo financeiro por trás de você, quando você tenta criar seu caminho com seus recursos, é sempre desafiador. Mas o bom profissional, aquele que reúne boas... Eu me orgulho muito, sabe, Gêner, de ter formado grandes equipes de trabalho. Você é testemunha disso, né, em vários momentos. Então, eu me orgulho muito de ter juntado gente de qualidade para atuar nesse mercado da comunicação. Como é que nasceu essa ideia de empreender nesse novo segmento, quer dizer, no segmento digital? Como é que deu esse estalo? Você estava falando assim, por cima? Blog, eu acho que o blog foi esse estalo, né? Foi ali que eu vi o potencial que o meio digital estava tomando conta, né? Hoje, inclusive, ele mudou muito, né? Porque as pessoas hoje, inclusive, nem acessam os blogs diretamente para poder ter notícia. Hoje você faz esse acompanhamento do noticiário, você tem como plataforma. Você recebe as listas pelas hoje, né? redes sociais e as listas, né? Aí você escolhe o que quer ler e vai lá e clica, né? Exatamente. E as redes sociais são muito importantes, né? O Instagram, TikTok, Twitter, que hoje é o X, já foi mais importante nisso. Mas eu acho que basicamente o Instagram e o TikTok hoje são muito importantes nessa proliferação. Então você vê como a coisa mudou, né? Antigamente você acessava, ia lá no computador, botava o endereço do site, do blog, e tinha acesso àquelas notícias. Hoje não. Hoje você precisa de um esforço muito grande, porque
o que é que existe hoje? É a economia da atenção, né? Sim. É a coisa a mais importante que você tem nesse meio. Você precisa disputar a atenção, não só do ponto de vista daquele conteúdo que você faz, no caso nosso, o jornalismo, mas a disputa pela atenção está em todas as áreas, entretenimento, enfim, comunicação. É uma diversidade tão grande de possibilidades que os hábitos de consumo de mídia mudam muito, né? Muda muito. Então, assim, a concorrência aumentou bastante hoje em dia. Para empreender, quer dizer, você vai lançar um produto digital hoje, você pega a sua experiência como um jornalista, como um gerador de conteúdo, mas isso não basta. Você tem que ter o lado da comercialização, o lado da venda, da exposição no mercado, e aí você começa a ver nuances com as quais você não estava, muitas vezes, pronto para trabalhar naquela área, porque também é muito competitivo hoje a disputa por verba publicitária, né? E o mercado privado também. Esse foi uma das grandes dificuldades que eu enfrentei no projeto do Portal no Minuto, porque a mídia local não nos bastava, no sentido do financiamento do projeto. Sim. Eu cheguei a viajar para outros estados, para buscar a verba nacional. Sim. Estive em Brasília, estive em São Paulo, aqui em Recife também. Mas você entende disso porque você trabalha com publicidade. A mídia nacional vem para alguns atores, alguns veículos, e vem de forma regional e não local. Né? Então, assim, ou você expandia seu negócio para outros estados, para ter acesso a essa mídia regional, e ficar restrito aqui à verba local, à publicidade local, seja privado ou público. Então, esse foi um grande obstáculo. O que é que significa ser empreendedor da informação nesses tempos de muita informação? É muita informação, né? É uma dificuldade. O profissional bom, ele sabe navegar. Ele tem o seu espaço. Mas eu acho que o grande complicador hoje, Gêner, aí eu vou falar de política um pouco, né? Que é também minha área como repórter político. Esse ambiente polarizado que a gente vive hoje também dificulta o andamento de qualquer tipo de negócio na área de comunicação. Sim. Eu acho que você me entende, né? Você ter um portal, um blog, uma TV digital, qualquer coisa que você possa ter nessa área, hoje você se contamina um pouco com o ambiente político e às vezes você é instado a ter que tomar uma posição, defender esse ou aquele grupo, né? Ou a tese. E às vezes você tem um trabalho isento. Mais independente, sem compromisso, você é cobrado porque tem esse tipo de posicionamento, né? Fulano é isentão. Não, pô, a gente tem que dar espaço para os dois lados. Se uma coisa boa acontece de um lado, você elogia. Se acontece do outro, você também elogia. Se acontece uma coisa ruim de um lado, você critica, mas as pessoas não aceitam isso. E dependendo da posição e do noticiário que você produz e da opinião que você emite, você passa a ser julgado, enfim. Esse é o lado chato. Esse é um complicador que eu vejo e que atrapalha também a questão do negócio, que é o nosso foco aqui. O papo tá bom, mas eu tenho que ir para o intervalo rapidinho, porque vem os comerciais. Nós voltamos já com o programa Mundo dos Negócios, conversando hoje aqui com o empreendedor, jornalista Diógenes Dantas. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. E hoje eu estou conversando aqui com o jornalista e empreendedor Diógenes Dantas, pioneiro no mundo digital aqui no estado. E eu gosto de dar o crédito, porque o crédito faz a diferença exatamente para quem pensa de forma diferente. E mais importante, não é apenas pensar, é pensar e fazer. Ele pensa e faz. Foi assim que ele criou esses produtos que eu falei há pouco aqui, junto com ele, claro, como a TV, como o portal, como o blog. E eu já trago uma pergunta para ele aqui, bem no foco do digital. Diógenes, hoje, com as redes sociais e a produção independente de conteúdo, todo mundo pode ser mídia. Como um jornalista profissional pode se diferenciar nesse novo cenário?
Gente, eu sou um homem formado em redação, né? Sim. Redação de TV, a redação de jornal e até de rádio, né? Hoje, com esse ambiente pulverizado do ponto de vista da mídia, né? O jornalista profissional que tem essa trajetória precisa também se reposicionar, entender como as coisas funcionam. E é muito bacana. Você tem o YouTube, é a maior televisão do mundo, você sabe disso. Tudo de vídeo, tá lá, né? Tudo está lá. E também de áudio, né? Então, e com essa plataforma, todo mundo pode se organizar. A tecnologia hoje está mais barata, né? Hoje mais democrática. Você compra câmera, você compra microfone, você compra luz e você monta seu conteúdo, né? Você divulga seu conteúdo. E o jornalismo profissional também tem que se adaptar a esse momento, né? Porque ele não precisa simplesmente estar dentro de uma empresa ou de um veículo para levar o seu conteúdo. Inclusive, é uma coisa que eu me dedico hoje, né? Eu tenho um blog, eu tenho meu conteúdo de rádio, eu tenho os comentários que eu gravo. Você tem coluna de jornal aí? Tem coluna de jornal também, o impresso. Eu continuo ainda fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas o digital é uma atenção que a gente precisa ter, até porque são os novos tempos. É o momento de hoje. Então as pessoas precisam se preparar, entender, e do ponto de vista do negócio, você que está me acompanhando, né, acompanhando o nosso programa hoje aqui, todo mundo que tem uma boa ideia pode executar. É só preciso ter coragem. Isso é uma coisa que qualquer empreendedor de qualquer área precisa ter. Coragem, buscar qualificação, Gêner. Porque às vezes você tem uma boa ideia, mas você não vai buscar as informações corretas para poder executar aquela ideia. E quando eu falo qualificação, só me vem à cabeça, por exemplo, entidades importantes como o Sebrae. O Sebrae está ali para mostrar os caminhos, inclusive, que você pode trilhar para ser um empreendedor. Então, informação você tem nas redes, você tem instituições como o Sebrae, e às vezes tem até financiamento, porque há canais para financiar determinados locais. O que você precisa fazer é ter uma boa ideia, ter coragem e juntar uma equipe qualificada para você tocar o barco. Botar o seu negócio. Botar o seu negócio. Empreender no jornalismo é desafiador, especialmente fora dos grandes centros, a gente falou sobre isso há pouco. Quais estratégias você acredita que são fundamentais para manter um projeto digital sustentável no RN? Eu acho que tem que trabalhar primeiro com seriedade, né? Notícia é notícia, né? Notícia é notícia. Eu acho que você não pode brigar por notícia. Às vezes você tem uma opinião que agrada um, agrada outro. Sempre você cai nisso, né? Mas eu acho que se você trabalhar com seriedade, com tenacidade, né? Com perseverança e enfrentando os desafios, você consegue superar muita coisa. Uma dificuldade grande hoje é monetização. Como monetizar o seu produto digital, o seu portal, ou o seu blog, ou o produto que você tem hoje? Esse é um grande desafio, inclusive um desafio... Eu acho que é o desafio mais difícil hoje. Desafio, inclusive, de quem vem dos grandes veículos, dos veículos tradicionais. Até hoje, os veículos tradicionais tentam, né, arranjar o melhor caminho para fazer com que o negócio dele seja sustentável do ponto de vista financeiro. Eu acredito, Gêner, que muitos ficaram pelo caminho. A gente sabe, por exemplo, de jornais que morreram. O próprio Diário de Natal, né? Tem uma experiência. Entre tantos outros, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. No mundo, né? Pelo mas mundo quem mais se adaptou a esse mundo digital, eu já disse isso em palestras, em entrevistas, foi o rádio. Foi o rádio que é uma atividade que eu me dedico há mais de 25 anos, 30 anos, como apresentador de programas de rádio-jornal, né? Sim. Então, o rádio foi quem melhor se adaptou, porque agregou a imagem e cresceu. O rádio é muito forte. Historicamente, toda vida que tem uma inovação
na área da comunicação, com oferta de novos veículos, novas mídias de comunicação, meios de comunicação, historicamente se dizia, vai acabar o rádio. Então, quando o rádio surgiu, e depois disso, quando a televisão chegou, disse, a televisão vai acabar o rádio, e o rádio resistiu. E aí, depois, com a chegada do mundo digital, da internet, o rádio foi quem primeiro se apropriou das características digitais e evoluiu lançando Rádio TV. Não, o rádio é incrível. Eu não sei se você conhece a história que o rádio ele era muito forte nos Estados Unidos e os caras inventaram a televisão, né? Sim. A televisão, na época, os caras seguraram para não lançar com medo da televisão acabar com o rádio. Sim. Quando, na verdade, pelo contrário, um pouco complementou a outra e até hoje você tem essa convergência. Eu costumo dizer convergência. E o rádio conseguiu, inclusive, essa convergência no meio digital com a internet. Cresceu muito. Quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória? Aqueles que te mostraram que valeu a pena apostar nesse caminho digital? No digital? Sim, no eu digital. Eu acho que sim. A experiência de televisão foi importante para me dar o cabedal. Para me dar toda a experiência. Sustância. E, assim, eu acho que o Portal No Minuto foi importante. Porque me ensinou muita coisa. Me ensinou a colocar em prática a experiência da comunicação e também de aprender administração, finanças, de ver as dificuldades, né? Gestão de pessoal. Eu costumo dizer que eu fiz um curso de administração. Em 4 anos. Ao longo dos anos, né? E apanhei muito, até por não entender como é que a coisa funcionava, né? Então, você enfrenta dificuldades financeiras, enfim, tudo eu vivi nesses 17 anos. Você viveu a solidão da gestão? Você Sim. faz um negócio e você fica só, porque você tem muitos relacionamentos, mas você se sente sempre só na hora da dificuldade e na hora de você ter 5 tampas e 10 garrafas, né? Já teve situações como essa de fazer escolhas para cumprir compromissos, por exemplo, por conta do recurso escasso, daquele dinheiro do cliente que não chega, e você ter as obrigações, inclusive a principal delas que eu sempre achei, com sua equipe, né? Pessoal, né? Pessoal, com os profissionais. Então, assim, foi uma coisa desafiadora e me ensinou muito, inclusive como ser humano. Que conselho você daria aos jovens jornalistas, comunicadores que sonham em empreender na área, seja com um blog, um canal de notícias, um portal? O que é que você daria de conselho para essas pessoas? Eu acho que entender seu mercado, entender sua atividade, se qualificar, juntar-se com pessoas que podem contribuir, né? Buscar o financiamento adequado para aquele negócio que você pensa, né? A informação, eu citei aqui já na nossa conversa o Sebrae, né? Então, acho que e ter coragem. A coragem é muito importante. Você considera a coragem como um fator preponderante para quem quer empreender? Muito, em qualquer coisa, qualquer atividade. Quer dizer, a coragem no sentido de nunca desistir, né? De iniciar, né? De ir em frente, de enfrentar desafios, né, Gê, né? Isso me ensinou muito no ponto de vista pessoal. Os desafios que eu enfrentei na vida não são parecidos com o que eu estou enfrentando hoje. O maior desafio da minha vida é um câncer que eu estou tratando e, diante do que eu passei, esse é o maior desafio da vida da gente. Então, essa trajetória que eu tive pessoal está me dando forças para seguir em frente e continuar realizando, continuar fazendo e me cuidando, que é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Você me surpreendeu, eu parei aqui. Não, mas assim, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu resolvi falar isso aqui porque a gente está falando de desafio. E quer um desafio maior do que esse, do que você buscar ter força para conseguir estar com saúde? Então, isso é importante. Estou tratando tudo com muito otimismo, com muita tranquilidade, até porque, graças a Deus, eu sempre faço os meus check-ups todos os anos. Sempre se cuida, né? Nada me abate agora.
foi num exame de rotina que eu descobri e estou cuidando exatamente por isso, por acreditar que os desafios eles podem ser superados, os problemas, né, superados. Então, nada do que eu enfrentei na minha carreira profissional, se compara a este desafio que eu estou enfrentando. E ele me ensina, porque como eu ainda pretendo viver uns 20 anos ainda, no mínimo, né, eu quero fazer ainda muita coisa na minha vida. O importante é você tratar as coisas com otimismo e volta a usar a palavra que eu usei agora há pouco, coragem. Você ter coragem para A vida é difícil, de uma forma geral a vida já é difícil. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, a coragem ela é inerente à nossa... Você tem que enfrentar a vida, você tem que querer vencer, né? E outra coisa, você não pode enfrentar as coisas com pessimismo, vitimismo. Que é uma prática hoje comum, né? Não, vitimismo. É o negócio que a gente mais escuta. Essa paralisa. O que a gente mais hoje mais vê são as pessoas se vitimizando. Depois desse diagnóstico, que foi lá para agosto ali e tal, que eu tive a certeza, eu abracei 2 ou 3 atividades depois disso, profissionais. Exatamente para isso, para continuar olhando para frente, né? E apostando que tudo vale a pena, a vida vale a pena. Diógenes, trabalhar como você trabalha, sempre com muito afinco, com muita diversidade, com muitas atividades ao mesmo tempo, fez de você um profissional conhecido e reconhecido aqui e fora. Você é feliz com o exercício da sua atividade? Ah, meu Deus do céu. Foi uma coisa que... Olha, rapidamente, eu entrei na universidade para fazer engenharia. Eu podia ter sido engenheiro, eu tenho um curso de direito, eu podia ser um advogado, sei lá, ter abraçado até uma carreira jurídica. Mas a profissão que eu escolhi para mim foi o jornalismo. E eu sou um cara realizado, inclusive pelos locais com que eu trabalhei, os locais que eu trabalhei, né? Eu trabalhei nas melhores empresas desse país, eu trabalhei nas melhores empresas do meu estado, eu criei estruturas de comunicação, eu formei profissionais, eu continuo em atividade, inclusive, né, tentando fazer um trabalho de bom nível, de qualidade. Bom trabalho. Olha, então, tudo isso me deixa realizado. Para a gente concluir, eu queria só uma mensagem final sua, porque o tempo chegou ao final. Acho que foi muito rico o programa, a sua experiência é muito rica e eu espero que tenha, que tenha impressionado a você, que tenha impactado a você e que sirva de estímulo, Diógenes. Eu acho que, Gênero, muito do que a gente conversou aqui é a grande mensagem que a gente tem que deixar. Mas eu acho que é isso. Se você tem uma boa ideia, se qualifique, junte gente com capacidade, busque financiamento, entenda seu mercado e faça as coisas com seriedade. Fazendo tudo isso, eu acho que você tem grande chance de ter um bom negócio. Que bom. Diógenes Dantas, muito grato por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Espero que você tenha gostado. Eu achei que foi ótimo. O programa Mundo dos Negócios volta no próximo domingo, às 10h30, aqui na TV Tropical Record. Aproveite o seu domingo, curta a sua semana, curta a sua vida. Eu digo sempre aqui o seguinte, curta a vida, que a vida é curta. Aproveite. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.